parte da nossa conversa sobre cultura e conflitos culturais, eu vou falar de 3 tipos de conflito, que são os conflitos religiosos, os conflitos decorrentes de processos migratórios e deslocamentos geográficos e também conflitos de gênero. Quando nós falamos em conflitos religiosos, eu gosto de fazer a ressalva de que quando nós falamos em tolerância, na verdade, nós estamos falando no último limite da civilidade. Por quê? Porque nós toleramos aquilo que nós não conseguimos aceitar. Nós toleramos aquilo com o qual nós não concordamos. E a tolerância não necessariamente significa respeito. Significa, ok, se você ficar no seu canto, não mexer comigo, tudo bem, eu te aturo, né? Então, quando nós falamos, né, e é muito recorrente nos meios de comunicação, nas redes sociais, manifestações contra a intolerância religiosa, né? Então, veja bem, se nós chegamos à necessidade de reivindicar tolerância, é porque nós estamos reivindicando a última possibilidade, né? Estamos no limite da convivência, né, entre indivíduos de religiões diferentes, entre indivíduos que fazem opção pela religião, entre indivíduos que fazem a opção da não religião. Então, a tolerância, ela não significa, ela está muito longe do conceito de alteridade, né? Ela está no limite da possibilidade de vida social. Então, quando nós falamos em conflitos culturais de caráter religioso, nós precisamos entender o seguinte: todas as religiões institucionalizadas, elas são etnocêntricas, ou seja, o grupo religioso vai considerar a si próprio, né, como o grupo que tem a prerrogativa de falar em nome do sagrado. Nós estamos falando das religiões institucionalizadas, das igrejas, né, dos cultos formalizados. Mas isso não faz necessariamente, não se desdobra necessariamente em conflito, ou não se desdobra necessariamente em situações de intolerância, né? Então é importante dizer isso. Da mesma forma que nós precisamos dizer que o fato, né, dessas instituições religiosas, elas terem na sua gênese, né, na sua formação, esse aspecto etnocêntrico, ou seja, de ter a prerrogativa da revelação da verdade, não significa que todas as pessoas, todos os praticantes desta religião, né, eles não sejam capazes de admitir a diferença. Então, isso é extremamente importante de nós colocarmos, né? Não significa que todos os praticantes, todas as pessoas praticantes, né, elas vejam o outro, o diferente, de forma desrespeitosa. E também temos que perceber que os conflitos religiosos, né, que se materializam como práticas de intolerância, eles também acontecem entre pessoas que não têm vinculação religiosa. Então, acontece algumas vezes de pessoas que não têm uma vinculação religiosa, né, são ateus ou ateias, né, são agnósticas, né, agnósticos, que acabam entrando em conflito, entrando em disputa, né, pela prerrogativa, pelo discurso, né, mais verdadeiro, mais adequado, com pessoas que têm vinculação religiosa. Tá? Então, se nós pensarmos, por exemplo, a quantidade de conflitos bélicos, né, conflitos armados que nós temos no mundo hoje, e procurarmos, né, raízes desses conflitos, possivelmente nós vamos identificar grande parte desses conflitos, eles tiveram na sua gênese, na sua origem, né, uma situação de conflito religioso, de disputa religiosa. Tá? Nesses slides aqui, eu estou
priorizando, eu estou focalizando essa questão da tolerância e da intolerância, porque na nossa sociedade, correntemente, nós vemos o desdobramento de conflitos que no passado, ou que durante algum tempo, em algumas sociedades, entre alguns grupos, estavam latentes, eles estavam escondidos, né, estavam submersos, e nós já identificamos a materialização, né, a efetivação desse conflito com ações, com práticas de intolerância. Mas não significa dizer que todos os conflitos religiosos desemboquem e se desenvolvam a situações de intolerância religiosa. Conflitos devido a processos migratórios e deslocamentos geográficos. A segunda principal causa de deslocamento entre indivíduos no mundo, né, o indivíduo sair do seu local de origem para um outro lugar, a segunda principal causa é trabalho. Os indivíduos se deslocam para buscar novas oportunidades de trabalho, se deslocam porque a sua atividade profissional demanda, né, necessita desse deslocamento, deslocam-se para estudar, né, para se profissionalizar. E a principal causa são os conflitos, olha lá, os conflitos políticos e culturais, né? É a impossibilidade do indivíduo permanecer no seu local de origem devido a conflitos de base cultural, conflitos de base religiosa, portanto cultural, continuamos com cultural, conflitos políticos, né? Que obviamente estão ameaçando, né, a vida, a manutenção, a sobrevivência desses indivíduos e dos seus familiares. Mas quando eu falo, vou voltar, que a segunda principal causa é o trabalho, nós podemos ver no nosso ambiente, na nossa sala, entre os nossos colegas, na nossa turma, né, no nosso curso, quantos de nossos colegas vieram de outras cidades, né, ou já percorreram outras cidades porque precisavam estudar, ou entre nós, docentes, quantos de nós, né, somos originários de outras cidades e outros estados. Né? Então, nós percebemos que esses deslocamentos, eles são cotidianos, e são frequentes ao longo da nossa vida profissional. É importante que esses conflitos culturais, eles têm uma estreita relação com a xenofobia. Xenofobia é uma palavra que nos remete a esse prefixo aqui, xen, que é grego, que quer dizer estrangeiro, e fobia, que não é só medo, é repulsa. Então, o que acontece é que quando os indivíduos, né, saem do seu local de origem para se inserir, ou melhor, para ir habitar, trabalhar, estudar em outro lugar, eles podem ter uma dificuldade de inserção por causa desse medo que, via de regra, as sociedades humanas têm do desconhecido, têm do diferente, têm do estrangeiro. Né? E a palavra exótico, que está aqui relacionada, é porque exótico é uma palavra de origem latina que, na sua gênese, queria dizer exatamente estrangeiro. Né? Então, muitas vezes, aquela pessoa diferente, aquele indivíduo diferente que vem de outra região, é chamado não de forma substantiva, né? Exótico, estrangeiro, mas de forma qualitativa, torna-se uma qualidade, torna-se um adjetivo, uma qualidade depreciativa, diferente da origem da palavra, que na sua origem era uma palavra substantiva, denotava simplesmente o estrangeiro, que se diferenciava de quem? Do nativo, daquele nascido no lugar. Também precisamos observar os aspectos culturais que vão fundamentar, vão servir de base, ou que vão, no mínimo, interferir nos conflitos, né? Que são os costumes, que são as práticas culturais, pode ser a religião, podem ser práticas, por exemplo, culinárias, podem ser práticas desportivas, podem ser hábitos, por exemplo, de música, de artes,
pode ser o vestuário, pode ser a linguagem, ou seja, existem aspectos culturais que vão provocar um choque, no primeiro momento um estranhamento, né, uma não simpatia e que pode se desenvolver a um conflito que fica latente ou até um conflito que se evidencia. E um outro aspecto que é igualmente importante são os aspectos econômicos, ou seja, a chegada desses indivíduos de outra região vai afetar economicamente a região de inserção. Por exemplo, os indivíduos que chegam, eles podem ocupar os postos de trabalho disponíveis. Eles podem aumentar os custos públicos, por exemplo, com relação à educação, porque haverá, né, trarão famílias, então haverá pessoas que vão se inserir no sistema educacional, e isso demanda mais despesa, pode acarretar aumento nos custos públicos no sistema de saúde, porque serão mais pessoas para serem atendidas, né? Então, o atendimento médico, por exemplo, no centro de saúde, ele se torna mais lento porque passa a atender a uma população maior, né? Se a gente pensar, por exemplo, a nossa região, a região de Piuí, as outras cidades, num período de colheita, se nós analisarmos sociologicamente esse contexto, né, quando chegam pessoas de outras regiões para trabalhar, nós vamos perceber que algumas dessas pessoas, né, talvez muitas, não dá para saber, né, a priori, mas elas sofram preconceito e podem até sofrer discriminação que caracterizam esses conflitos migratórios, né? Porque elas não serão vistas com bons olhos, né? Na medida em que elas podem ser consideradas, do ponto de vista cultural, como pessoas diferentes, numa perspectiva inferior, do ponto de vista econômico, podem ser consideradas como pessoas que vão acarretar, né, vão interferir no aspecto econômico da cidade. E por último, sim, também, essa é uma observação importante, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre essa questão das migrações, né? Que afeta muito a construção civil. Existem localidades e os países árabes, nos Estados Unidos isso também acontece, em que algumas regiões a mão de obra da construção civil, né, a mão de obra não qualificada, ela é ocupada, né, por migrantes. Né? Ou seja, uma população que é vista como uma população menos qualificada, como uma mão de obra, né, mais barata, que vai alimentar a indústria da construção civil. Quando o presidente Trump, por exemplo, ele começou a restringir a migração, né, de mexicanos e de latinos de uma forma geral, algumas cidades no interior dos Estados Unidos, elas ficaram afetadas porque não havia mão de obra disponível para o trabalho na construção civil. Ainda que esses migrantes fossem indocumentados, ou seja, imigrantes sem ter a sua documentação legal, eles são necessários, né, eles alimentam a indústria da construção civil. Então, nós vamos ver que se, de um lado, essas populações, esses indivíduos são mal vistos, são, entre aspas, indesejáveis, por outro lado, eles são necessários à própria produção e reprodução daquela sociedade do ponto de vista econômico. E, por fim, nós temos os conflitos de gênero. Aqui nessa parte nós temos um pouco mais de texto, então eu vou falar com mais rapidez. Os conflitos de gênero, sejam aqueles latentes ou sejam aqueles evidentes, eles se expressam de várias formas. Então, eu apresento para vocês algumas formas. Se expressa a partir do machismo, ou seja, é um conceito, é uma concepção que vai supervalorizar as características físicas, culturais, econômicas, sociais do sexo masculino, considerando que esse grupo, os homens, são, por princípio, superiores às mulheres. Né? Então, nós vamos ver essa questão do machismo se desdobrando nas relações sociais e em várias práticas existentes na sociedade no que diz respeito à relação entre homens e mulheres. A misoginia, que é uma coisa mais sofisticada, né, porque não se trata só
da superioridade, aliás, não se trata da superioridade, mas trata-se de um ódio, de uma repulsa, de uma aversão ao universo feminino ou a tudo aquilo que diz respeito ao universo feminino. Não é incomum alguns indivíduos psicopatas, né, que cometem crime, violência contra mulheres, quando analisados por psicólogos, por psiquiatras, identifica-se nesse comportamento psicopatológico, né, traços de misoginia, ou seja, praticar violência contra as mulheres é uma forma de manifestar a repulsa, a aversão, né, o seu ódio, o seu desprezo por mulheres. Uma outra forma de conflito de gênero diz respeito à desigualdade salarial. Sim, porque a desigualdade salarial está nos mostrando que nós temos um grupo que é valorizado de forma superior e um outro grupo que é valorizado de forma inferior. E aí nós não estamos falando somente de pagar salários diferentes para as pessoas que ocupam a mesma função na mesma empresa. Não, isso inclusive é proibido por lei, né? Porque o princípio da isonomia proíbe, né, tratar diferente aquelas pessoas que estão numa mesma situação. Mas acontece que isso se manifesta, por exemplo, quando se atribui determinadas funções para homens e determinadas funções para mulheres. Por exemplo, na engenharia, quando determinados projetos eles são designados para homens, supondo que eles têm melhor capacidade gerencial, administrativa, ou que as mulheres são mais sensíveis e, portanto, não conseguirão controlar, coordenar a sua equipe, ou porque as mulheres, pelo fato de serem mulheres, elas são menos resistentes à pressão. Então, com isso, acaba havendo, né, uma distinção entre papéis sociais dentro do ambiente profissional que resulta em remuneração diferente e desigualdade econômica também. Um outro aspecto dessa questão salarial é o desprezo, ou melhor, a desvalorização, não desprezo, a desvalorização do serviço doméstico, ou seja, da parte de cuidados, né, que é considerar que essa parte de cuidados, né, cuidar da alimentação, cuidar da limpeza, cuidar da manutenção, cuidar da educação da família, né, cuidar da saúde da família, são tarefas menos importantes ou até mesmo não são consideradas como trabalho, né? Significa um não trabalho. Nós teremos a oportunidade de falar mais sobre essa questão da desigualdade salarial. Uma outra coisa, nós já estamos acabando, uma outra coisa diz respeito ao que chamamos de cultura do estupro. E nós sabemos que pela legislação penal, o estupro ele já se caracteriza por importunação sexual, né? Então nós não estamos falando só no intercurso sexual, na relação da conjunção carnal, mas nós estamos falando de uma série de abordagens que são classificadas como importunação, ou seja, não são admitidas, né? Elas não são consentidas por aquela que é objeto da importunação. Então, quando nós chamamos isso de cultura, porque tem uma avaliação moral sobre a conduta social das mulheres. E essa avaliação moral, ela serve como uma justificativa para naturalizar o assédio. É do tipo assim, mas se tal pessoa se comporta dessa forma, então, né, ela estava querendo, ela estava provocando, obviamente que acabar nessa situação. Então é importante nós percebermos que não faz sentido esse tipo de avaliação, né, avaliar moralmente uma conduta social para justificar, né, para naturalizar o assédio, ou para naturalizar o direito de importunar sexualmente uma outra pessoa que não lhe consentiu, que não consente isso. Por que isso acontece? Porque nós temos um grupo social, via de regra, os homens, que se acham superiores às mulheres, e eles, para eles é natural, sempre com aspas, né, desenvolver essa prática, né, assediar as mulheres. E, por fim, é a questão do feminicídio,
que é o caso do homicídio, que é praticado contra a parceira afetivo sexual ou por uma parente de consanguinidade até o 3º grau. Então, pode ser aplicado, por exemplo, no meu caso, em relação à minha mãe, em relação à minha avó, ou em relação à minha filha ou à minha neta, né? É um homicídio praticado pelo homem, né? Que vai atentar, né, que vai atentar contra a vida desta mulher, atribuindo, né, considerando-se como superior, ou seja, com o direito de ferir esta mulher. E aqui atrás nós temos, então, a definição de feminicídio. Por fim, nós temos as referências que nós já tínhamos olhado e que eu utilizei para essa conversa. Nós temos aqui esse livro aqui da Maria Lígia Barbosa, da Tânia e da Patrícia, que eu recomendo a leitura, né? A leitura é muito fácil, é muito tranquila, ajuda muito. E esse livro também do Reinaldo Dias, que nos ajuda também com essa parte de cultura, discriminação, etnocentrismo. Ele também tem definições muito fáceis. E nos encontramos, então, na nossa próxima sessão na semana que vem. Muito obrigado, até logo.